Disputas de poder no ambiente de trabalho. Para entender isso, hoje nós vamos falar sobre três substâncias, três hormônios fundamentais também da dinâmica humana. Sobretudo, principalmente, o nosso master hoje será a serotonina. E a gente vai passar brevemente pela dopamina e também pela testosterona. O que a gente tem que entender? Por que se dá esses processos de disputas de poder no ambiente de trabalho? A serotonina, ela é um hormônio, um neurotransmissor que atua num senso de satisfação social. Então, ele atua e regula, e ele é regulado equivalentemente pela nossa percepção de como nós estamos sendo percebidos pelo meio que nos recebe. Isso tem a ver também com as 4 carências fundamentais: toque físico, pertencimento, ser aceito como se é, e felicidade, satisfação, que a gente pode entender como uma carência sublime do Criador, do Divino Criador. A serotonina, então, ela é um hormônio masculino, tá? Que atua no nosso senso de admiração e de respeito. Quanto mais eu me percebo pelo meio, sendo admirado e sendo respeitado, lembrando que admiração e respeito são os impulsos motivacionais do masculino e do homem na sociedade, quanto mais eu me sinto e me percebo admirado e respeitado pelo meio que me acolhe, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, não importa, mais os níveis de serotonina estão maiores. Quando a serotonina sobe no cérebro e no corpo, ela libera um sentir, um senso também de satisfação. A dopamina, ela é um hormônio em contrapartida que atua na motivação. Ela engatilha a gente, ela nos deixa no pump, sabe? Ela nos deixa no pump. Poxa, então eu quero isso, então ela atua nos nossos impulsos, nos nossos desejos e no nosso prazer. E quanto mais prazer eu tenho, quanto mais motivado eu estou, mais motivado eu quero estar. Porque só a simples noção de estar motivado diante da vida ou diante do trabalho, só isso já é uma motivação em si mesma. Já isso libera um sentimento de prazer muito grande nas pessoas, tá? E se a gente quiser fazer um parentesco também com o universo sexual, isso também está fortemente realizado, porque a mesma energia que eu despreendo no ato sexual é a mesma energia que eu despreendo no trabalho. Então, tá? Cada caso é um caso, mas grosso modo, enfermidade no trabalho normalmente denotará enfermidade na vida sexual. Enfermidade na vida sexual provavelmente colaborará a uma enfermidade na minha vida profissional, tá? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, mas de maneira genérica, a gente pode entender isso como uma verdade, sim, tá? Então, a serotonina, ela trabalha tudo isso. Então, a dopamina, ela vai nos engatilhar, ela vai nos fazer buscar mais, vai nos fazer movimentar. E a serotonina, ela entra como um, assim, apaziguador. Relaxei. Então, encontrei o que eu queria, desfrutei do prazer e agora eu tô relaxado, eu tô satisfeito. Muito bem. E onde entra a testosterona dentro de tudo isso nas pessoas? Lembrando, homens e mulheres têm testosterona. A testosterona também é um hormônio masculino, assim como a serotonina, tá? Mas homens e mulheres também desfrutam das benesses e dos malefícios da testosterona. Muito se brinca, né? As feministas falam bastante, tá? E não é um ataque, as feministas como um grupo, tá, gente? Nada contra, de maneira nenhuma. As feministas, elas falam muito assim, a autoestima do homem hétero deveria ser encapsulada e vendida. Só que a autoestima do homem hétero e qualquer homem hétero ou não hétero, tá? Ela está sim na dependência da testosterona, porque a testosterona, ela é um hormônio motivador e amplificador da sua autoestima, da sua confiança. Quanto maiores os indicadores de testosterona no homem e na mulher, mais seguro a gente se sente. É claro, a mulher segue sendo mulher. Não, o hormônio que coordena a vida da mulher não é a testosterona. Tá? Então, se a mulher está com isso muito elevado, isso está estranho para ela. Afeta toda a cadeia de pensamento e de sentimento da mulher feminina, se a gente quiser entender assim, da mulher de maneira geral. Isso gera danos para a mulher. A mulher tem que ter testosterona
equilibrada, o homem também, tá? Mas os danos que a mulher sofre pelos excessos de testosterona não se compara com o que acontece com o homem, porque a testosterona é meio que um hormônio regulador do masculino, esse ímpeto, essa vontade. Muito se fala assim também que a testosterona é que os homens são agressivos em razão da testosterona. Isso não é verdade. A testosterona é um hormônio neutro, é uma energia, se a gente quiser entender. Ela não é má, é a intenção, a utilização que a gente dá para ela que faz dela enferma, mal ou positiva, benéfica. O que a gente precisa entender da testosterona dentro disso e dentro dessa cadeia de status dentro do ambiente de trabalho é que é o seguinte, não é que a testosterona nos torna agressivos e violentos. Ela tira proveito das nossas personalidades, das características da nossa personalidade. Se um princípio que me move no ambiente de trabalho, bem como na vida, é, por exemplo, a compassividade, a compaixão e a generosidade, ter os níveis de testosterona equilibrados ou elevados vão potencializar isso. Vai potencializar essa minha caridade, essa minha compassividade para o meio. Entende? E se eu sou um cara ou uma mulher já naturalmente agressivo, os índices de testosterona vão amplificar essa agressividade. Então, vamos tirar a testosterona desse calabouço, né, desse título mal que ela recebe, porque a testosterona, como tudo, como todos esses hormônios, ela é simplesmente maravilhosa. Se a gente souber usar, se a gente souber ativá-la, é muito bom. Psiquicamente, emocionalmente, estando bem a nossa mente, as nossas emoções, nós estaremos frutificando em comportamentos de mais liderança, de mais impacto, de mais, entrega. Como que então funciona? Entendendo tudo isso, a gente vai entender. Então a dopamina ela vai nos motivar, nos fazer agir dentro do ambiente de trabalho. Quando a gente atinge uma satisfação, fruto dessa motivação inicial, a gente transborda em serotonina. Tá? E a testosterona, ela pode amplificar essas sensações, entende? Ela amplifica a busca que a dopamina traz, entende? Então, isso vai de cada pessoa. Só que no ambiente de trabalho, essas disputas de poder estão sempre também ali, escravas de quem? Do nosso ego, de novo. E o que é o ego? É sempre importante reforçar. Ego, princípios ou impulsos de autossatisfação e autodefesa. A gente se autodefende para a gente resguardar a nossa autossatisfação. Olha isso que louco. Olha isso que interessante. Então, a serotonina dentro de tudo isso, e aí trabalha também aliada com a ocitocina, que é um sentimento de completude, de pertencer ao ambiente. Imagina, a minha serotonina está baixa, ou seja, a minha percepção dentro desse ambiente me traz que eu não estou sendo admirado, que eu não estou sendo respeitado. O masculino, enquanto consciência, e ele rege esse hormônio, ele é territorialista. Quais são os 3 principais indicadores de status social, né? Estudos avaliam nos primatas, e a gente vai perceber que isso é muito parecido com o ser humano, que os 3 indicativos primaciais de penetração social são força, tamanho e agressividade. Tamanho, a gente vai entender que dialoga com o território, e a agressividade dialoga com penetração. É um impulso genuinamente masculino. O hormônio, a serotonina, ela é um hormônio essencialmente masculino e que funciona com uma lógica masculina de ser e de estar. Inclusive, os níveis altos de testosterona, eles meio que barram o nosso excesso de contenção. Então, quando a testosterona está alta em nós, a gente se torna mais ousado, entende? E tudo concorre para o bem. Só que no trabalho, como a gente tem essa questão do ego, essa questão desses equívocos todos, acaba que a gente fica refém de nós mesmos. Então, lembra da ocitocina sombria que a gente falou no último vídeo? Ela acaba agindo, porque eu percebo que eu estou mal nesse ambiente de trabalho, eu percebo que eu estou sendo posto de lado. Ativa a minha vontade de conquistar território, perdi território. Aí eu fico mais agressivo, eu fico mais engajado. Eu quero penetrar com mais força, eu quero reconquistar aquele ambiente. E aí aí esses hormônios todos vão atuando na minha mente, me deixando maluco. Ou são, depende de como está isso dentro de mim. E aí, às vezes, eu faço uso de uma ocitocina sombria. Então, eu estou percebendo que eu estou perdendo território no ambiente de trabalho, eu falo, bom, eu preciso reconquistar esse território, eu vou reconquistar esse território do jeito que der. E aí eu falo, então eu vou falar mal da Joana com o Joaquim, vou falar mal do Joaquim com a Cláudia, e aí eu vou
unindo as pessoas de um jeito sombrio. Para eu recuperar, obrigada, para eu recuperar um sentimento, entende isso? Para eu reestabelecer aquele sentimento de pertencimento no ambiente, remontando as 4 carências primaciais do ser humano. Tudo que o ser humano faz decorre de uma busca sua mesmo de pertencer, de ser aceito. A ideia do ser humano de não pertencer e não estou sendo aceito começa a desencadear conflitos psíquicos e emocionais nele grave, e ele quer recuperar isso a todo custo. Não importa se para isso eu tenha que falar mal de alguém. Não importa se para isso eu tenho que ser sujo. Você entende? É claro que é moral, só que a moral ela vai se densificando em psiquismo e emocional. Ela vai se densificando em respostas hormonais. Então a gente não tem que recorrer a isso. Se você sentiu que você perdeu espaço no seu ambiente de trabalho, naturalmente seus níveis de serotonina caíram, naturalmente seu nível de ocitocina caiu também, e você quer recuperar isso de um jeito sombrio, fazendo uso de uma ocitocina sombria, se conectar com as pessoas emocionalmente de um jeito degenerado, de um jeito desagregador. Isso não é positivo, pessoal. Isso, na verdade, é assim, a receitinha para dar ruim. Evitem isso, tá? E nós falaremos mais sobre como evitar isso no meu workshop, um evento fechado, pago, exclusivo, o Código Invisível das Relações Masculino e Feminino no Trabalho. Nós vamos entender um pouco mais dos hormônios masculinos e um pouco mais também dos hormônios femininos e mais uma série de cadeias de entendimento sobre a consciência masculina e feminina. O evento vai ao ar no próximo dia 9 de outubro, às 19 horas da noite, online via Simpla, e vocês podem adquirir o seu ingresso diretamente no Simpla. Eu vou deixar aqui ou no link na bio, ou aqui também na nossa descrição, e vocês podem lá adquirir esse ingresso para entenderem melhor como performar melhor no ambiente de trabalho, certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo.